Boa noite, pessoal. Dando seguimento às nossas aulas da Residência Médica em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje, uma aula especial. Quem vai ministrar para nós é a nossa preceptora lá do hospital da área de nutrologia, também parceira nossa lá do CTI, a doutora Brenda, que vai falar para a gente sobre triagem nutricional e terapia nutricional interal. Eu tinha até enviado um link mais cedo falando sobre parenteral, mas a gente separou que a aula de parenteral é uma aula à parte, né? Que é mais à frente, aí Brenda vai falar para a gente. Peço aos nossos residentes e convidados que assinem a lista de presença que eu coloquei no chat aí, que é obrigatória para os nossos residentes. Agradeço já de antemão a Brenda pela dedicação aí nesse horário nobre, né? 8 horas da noite, todo mundo animado. A Brenda vai falar para a gente aí, para os nossos residentes. Brenda, mais uma vez, obrigado pela dedicação, pela preceptoria que você dedica aos nossos residentes lá. E boa aula para nós. Obrigada, Luíde. Boa noite a todo mundo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, especial, né, ao Paulo aqui, que a gente manteve essa comunicação, mas em todos os preceptores aí horizontais do CTI, especialmente para o Luíde. Então, eu fui convidada para falar um pouquinho sobre terapia nutricional, para a gente partir do zero. Eu vou dar uma pincelada, apesar de ser um assunto extensíssimo, né? Mas vou tentar falar de uma forma mais básica, tentar focar um pouco também, né, no que foi importante aqui no paciente crítico, mas eu acho que se a gente falar de uma forma mais generalizada, acho que vai ser interessante para todo mundo, né? Porque acaba que a parte de terapia nutricional, nutrição, nutrologia, desde a faculdade e ao longo, né, da nossa formação, à medida que a gente vai especializando, a gente tem muito pouco contato. Então, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade para valorizar mais um pouquinho aí a minha especialidade, tá? Bom, então, os temas principais hoje são triagem nutricional e terapia nutricional enteral. Bom, falando um pouquinho sobre por que a gente fala tanto de desnutrição e por que a gente foca tanto em combater a desnutrição, né? A gente sabe que a taxa de desnutrição no Brasil sempre foi alta e se mantém alta, principalmente nos pacientes hospitalizados, e a gente sabe que a desnutrição tem um desfecho bastante desfavorável, uma piora progressiva da morbimortalidade desses pacientes, principalmente aqueles pacientes idosos e os pacientes críticos, né? Então, a gente sabe que a desnutrição, ela garante, né, infelizmente, uma pior resposta imunológica, atrasa todo o processo de cicatrização, aumenta o risco de complicações cirúrgicas e infecciosas, aumenta o risco de lesões por pressão, aumenta o tempo de internação e risco de mortalidade, além de forma também já bem descrita na literatura, o aumento dos custos em função de todas essas complicações que a desnutrição pode causar, tá? Então, a desnutrição proteico-calórica, né, o que ela pode causar? O que ela pode ter como principais consequências? Perda do tecido muscular e adiposo, que vai levar a uma sarcopenia, uma diapenia, que é uma redução do número mesmo de fibras musculares, além da síndrome de fragilidade e caquexia. Claro, também desencadeia, né, mudanças no sentido negativo de piorar a função e desempenho muscular, contribuindo mais ainda para a sarcopenia, reduz a massa óssea, também promove a longo prazo alterações cardiovasculares e respiratórias secundárias à perda de massa muscular, porque querendo ou não, né, tanto o tecido cardíaco quanto pulmonar também são tecidos musculares, distúrbios gastrointestinais, alteração da função imunológica e redução também de funções endócrinas e a regulação de liberação de diversos hormônios, né? Então, aqui só para exemplificar, dois casos, né, de finalidade mesmo, de casos graves de desnutrição, cada um dentro do seu contexto, né? Esse paciente aqui à esquerda é um paciente com uma caquexia secundária ao HIV, e esse paciente da direita, esse mais idoso, um paciente com uma demência avançada, com lesões por pressão, uma caquexia, uma sarcopenia graves também. E com certeza a desnutrição levou a um pior desfecho de ambos os pacientes. Então, falando um pouquinho sobre dados, né, do nosso cotidiano, mas dados científicos também, né? Então, nós temos dados que falam que cerca de 50, mais ou menos metade dos pacientes internados em hospitais
tem algum grau de desnutrição. E na década de 90, em 1998, teve um compilado, né, de alguns estados do Brasil, de alguns autores até daqui de Minas Gerais, que para avaliar o grau de desnutrição desses pacientes hospitalizados. Então, foi um estudo epidemiológico que envolveu três estados do Brasil, 27 hospitais, em pacientes adultos, um estudo prospectivo, né, que através da avaliação de análise subjetiva global, que é um tipo de avaliação de triagem nutricional, e análise de prontuário, a gente tem esses dados mais concretos, né? Então, 35% dos pacientes internados, né, do Brasil inteiro tinham desnutrição moderada e 13% deles tinham desnutrição grave. Ou seja, quase metade desses pacientes internados tem desnutrição. E no ano de 2016 teve uma atualização do IBRANUTRI e que envolveu toda a América Latina e que reforçou mais uma vez que essa taxa de desnutrição permanece e, de certa forma, até aumentou entre 40% e 60%, não só no Brasil, mas também nos países da América Latina, tá? Então, a gente pode, de uma forma mais generalizada, falar que 1 a cada 3 pacientes internados tem desnutrição. Pacientes desnutridos têm um tempo de internação 3 vezes maior do que aqueles que não são desnutridos. Pacientes desnutridos têm até 4 vezes mais risco de desenvolver lesão por pressão. Aqui só para exemplificar, né? Quadros mais avançados, mais graves, mas que de certa forma não são incomuns na nossa rotina, né? E o custo anual com doenças associadas à desnutrição aumenta consideravelmente. Aqui eu coloquei esse slide de uma campanha que a Sociedade Brasileira de Terapia Enteral e Parenteral, que é a Braspen, né? Ela lançou em 2016, colocando como a campanha Diga Não à Desnutrição, com o objetivo de alertar a população e os profissionais de saúde sobre a prevalência e os problemas causados pela desnutrição nas unidades hospitalares. Então, através de algumas medidas, né, como triagem, diagnóstico, manejo e monitoramento nutricional, essa campanha tem o objetivo de tentar combater essa taxa de desnutrição. Então, a Braspen, ela pegou a palavra desnutrição e criou um mnemônico, como no sentido da gente conseguir memorizar e categorizar o passo a passo para a gente tentar combater a desnutrição, né? Desde aqui, né, só para a gente exemplificar, a questão da avaliação nutricional, metas calórico-proteicas, desde a questão de uma alta hospitalar bem planejada, bem organizada para esse paciente sair bem dessa internação hospitalar, né? E foi considerado o dia 6 de junho como esse Dia Nacional de Combate à Desnutrição. Então, a gente sabe, né, que uma terapia nutricional adequada, ela garante, de certa forma, sem dúvida nenhuma, um melhor processo de cicatrização, um menor índice de infecções, um menor tempo de internação, menos tempo desses pacientes na ventilação mecânica e melhor sobrevida e até mesmo melhor as taxas de mortalidade. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de terapia nutricional, né? Então, a gente tem uma portaria, né, que instituiu no âmbito do SUS mecanismos para implantação de assistências de alta complexidade de terapia nutricional. Então, essa portaria tornou obrigatória a implantação de protocolos de rastreamento e avaliação nutricional para pacientes do SUS. Então, quais são os principais passos, né, os principais objetivos no momento que tem um paciente internado e que a gente vai instituir uma terapia nutricional? Então, a gente vai identificar primeiro o estado nutricional do paciente, através de triagem e avaliação nutricional. Depois, vai ter uma definição sobre a estratégia nutricional, calcular as necessidades de energia e nutrientes, definir a via de administração, oral, enteral ou parenteral, a prescrição da dieta, o monitoramento dessa dieta, seja de qual, né, independente da via que seja, e o gerenciamento da tolerância e das complicações dessa terapia nutricional, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre triagem e avaliação nutricional. Então, o principal objetivo da triagem, como o próprio nome diz, é a gente tentar compilar de uma forma mais ampla possível e de um modo fácil, completo,
e que a gente consiga identificar de modo fácil os pacientes que têm algum risco nutricional. E a avaliação nutricional, ela vai fazer o diagnóstico, né? Então, é uma avaliação mais detalhada, ela demanda de profissionais mais treinados e envolve medidas antropométricas para determinar o estado nutricional. Então, os objetivos, né, da triagem e da avaliação nutricional são principalmente obter as informações adequadas a fim de identificar as deficiências nutricionais, também para nortear a terapia nutricional e também para avaliar a efetividade da terapia nutricional, tá? Então, esse paciente, quando admitido, ele é submetido a uma triagem nutricional, uma ferramenta, né, que pode, idealmente, ela pode ser feita por qualquer profissional da saúde, não precisa ser necessariamente um profissional da equipe de nutrição ou médico nutrólogo, tá? Pode ser qualquer membro da enfermagem, por exemplo. O ideal é que esses pacientes hospitalizados sejam triados até 24 horas depois da admissão hospitalar e, através disso, consegue avaliar os pacientes que têm risco nutricional ou até mesmo desnutridos. A partir da identificação desses pacientes em risco nutricional, eles serão submetidos novamente a um outro tipo de ferramenta para avaliar o grau de desnutrição desse paciente e, a partir disso, qual terapia nutricional vai ser instituída, né? Se esse paciente, no momento da triagem, não tiver risco, então, aquele paciente ele vai ser retriado daqui uma semana, que aí, nesse caso, ele pode cair na desnutrição, né? E se o paciente tiver risco nutricional, ele vai ser submetido à avaliação nutricional específica para nortear, para classificar o estado nutricional e planejar essa terapia nutricional, né? Aqui, as principais ferramentas de triagem nutricional são NRS, o MAN e o Nutric. Eu não vou falar do MAN aqui, que é uma ferramenta específica para pacientes idosos, então não vou me atentar muito nesse sentido, tá? Se vocês quiserem me interromper, fique à vontade, tá bom? Então, continuando aqui, então o método de triagem, ele é mais sensível, ou seja, a gente quer pegar de uma forma mais geral aqueles pacientes que têm risco nutricional e a avaliação nutricional, ela é mais específica para fazer o diagnóstico, tá? Então, falando inicialmente sobre as ferramentas de triagem nutricional. Então, falando aqui sobre a NRS 2002, que é uma das principais ferramentas de triagem, que ela engloba duas etapas. Então, uma etapa inicial, que são 4 perguntas objetivas. Então, se o paciente tiver um IMC menor do que 20,5 quilos por metro quadrado, a gente vai, né, pontuar. Se o paciente teve uma perda de peso nos últimos 3 meses, independente da quantidade dessa perda de peso. Se o paciente teve uma redução da sua ingesta alimentar na última semana, ou se o paciente está gravemente doente. Se ele pontuar nessas perguntas, se ele tiver uma pontuação maior ou igual a 3, é um paciente que tem um risco nutricional, e aí a gente vai partir para a segunda etapa da NRS, tá? Aí a gente vai detalhar um pouco mais com relação ao IMC desse paciente, ao estado nutricional, né? Com relação ao percentual de perda de peso em relação a um tempo especificado, ou então com relação ao IMC desse paciente. Então, só para exemplificar aqui, né? Um paciente com uma alteração leve é aquele paciente que teve uma perda de peso acima de 5% nos últimos 3 meses, ou uma ingestão alimentar na última semana reduzida entre 50% e 75% das suas necessidades nutricionais. Então, a gente vai perguntar para o paciente como que está a sua ingesta alimentar nessa última semana. E se ele consegue falar, quantificar, né? A gente normalmente pergunta, está comendo mais da metade, menos da metade das coisas, né? E um grau grave, né, uma gravidade 3, é quando o paciente ele tem uma perda de peso maior do que 5% do seu usual em um mês, ou acima de 15% nos últimos 3 meses. Ou se ele tiver um IMC menor do que 18,5, ou uma condição geral prejudicada, tá? Ou se ele tiver uma ingesta na última semana entre 0% e 25%, tá? Então, tem essa avaliação do estado nutricional. E aqui com relação à gravidade da doença. Então, a NRS ela tentou ampliar
algumas doenças, mas ela não consegue especificar todas as doenças. Então, um grau leve, por exemplo, fratura de quadril, pacientes crônicos com complicações agudas, pacientes em hemodiálise, diabetes, oncológicos. Então, são pacientes que às vezes têm comorbidades, né, crônicas, mas não que estejam totalmente agudizados, né? E já o grau mais grave, né, são aqueles pacientes com trauma, transplante de medula óssea e os pacientes em terapia intensiva, tá? Então, os pacientes que estão em terapia intensiva necessariamente já têm um risco nutricional, tá? Se esse paciente é idoso, a gente vai somar mais um ponto na NRS. E aí, se dentre essa classificação aqui do estado nutricional e da gravidade de doença, se ele pontuar menos do que 3, é um paciente realmente sem risco nutricional. Agora, se ele pontuar mais do que 3, é um paciente de risco, que aí a gente deve utilizar outra ferramenta para avaliar para fazer o diagnóstico nutricional, tá? E outra ferramenta para fazer triagem nos pacientes críticos, né, especificamente para os pacientes críticos, é o Nutri-Score. O Nutri-Score leva em consideração alguns parâmetros mais amplos, né, como, por exemplo, a idade do paciente, o APACHE 2 desse paciente, o SOFA, o número de comorbidades associados, o tempo que ele chegou, internou, os dias que ele ficou internado antes de ser admitido na UTI, e a dosagem de interleucina 6, que é opcional. Então, na pontuação aqui, essa ferramenta está validada, inclusive, se a gente não tiver a interleucina 6, que no nosso caso a gente não tem, né? Então, a gente consegue aplicar esse questionário, essa ferramenta, para fazer a triagem desses pacientes. Então, aqui, né, como a gente não tem interleucina 6, se o paciente pontuou acima de 5, é um paciente que tem um risco nutricional, né? O que a grande maioria dos nossos pacientes vai ter. Só para, né, exemplificar, no nosso hospital a gente utiliza como ferramenta de triagem nutricional, mesmo para os pacientes críticos, o NRS 2002, tá? E agora falando sobre o diagnóstico nutricional. Nós temos duas principais ferramentas, que são a avaliação subjetiva global, que é a ESG, e uma nova ferramenta que ela foi implementada há alguns anos, ela tem sido cada vez mais utilizada, mas ela ainda não é validada para pacientes críticos, tá? Mas que é chamado de Iniciativa de Liderança Global para a Desnutrição, que é o GLIM. E um dos autores também, né? Eles têm autores brasileiros que implementaram essa ferramenta, tá? É uma ferramenta bastante completa, mas, por outro lado, mais complexa também, que ela necessita de métodos de avaliação de composição corporal, que eu vou especificar um pouquinho mais para frente, tá? Então, primeiro falando da avaliação subjetiva global, que é o ESG, inicialmente foi uma ferramenta utilizada especificamente para pacientes cirúrgicos em 1987, que ela deve ser utilizada nos pacientes que estão internados há até 3 dias. É um método confiável e específico para detectar a desnutrição, um método não invasivo e ele tem um bom índice prognóstico de mortalidade. E hoje, atualmente, também a ESG, ela pode ser, né, ela foi expandida para outros pacientes, não apenas os pacientes cirúrgicos, e ela também é bem validada na literatura. Então, só para exemplificar aqui, para a gente ter uma noção, ela é feita através de 2 etapas: a história do paciente e o exame físico do paciente. Então, na história do paciente, existem perguntas, né, com relação à perda de peso nos últimos 6 meses e o percentual dessa perda de peso, tá? E se nas últimas 2 semanas teve alguma alteração com relação a esse peso, tá? Então, é tanto uma perda de peso mais crônica quanto mais recente. A segunda parte é com relação à ingesta alimentar desse paciente, se teve algum tipo de alteração ou não, e se tiver algum tipo de alteração, há quanto tempo ele vem tendo essa alteração. E se ele tiver alteração com relação à consistência, a gente pode especificar aqui também, tá? A terceira parte da história do paciente são os sintomas gastrointestinais, se persistentes por mais de 2 semanas. Então, sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e anorexia. Aqui, a quarta etapa é a capacidade funcional desse paciente, né? Então, atividades que ele costumava fazer,
se estão alteradas em função de todas essas outras alterações de perda de peso, redução da ingesta alimentar e sintomas gastrointestinais, e se o paciente tem alguma doença associada relacionada com esse quadro nutricional, tá? Então, se ele tem algum diagnóstico primário e se ele tem alguma demanda metabólica em função desse diagnóstico primário, tá? A segunda etapa é o exame físico desse paciente no sentido de procurar sinais de desnutrição. Então, a gente vai classificar em cruzes, né? É uma maneira até subjetiva da gente avaliar, mas a gente avalia desde perda de gordura subcutânea, por exemplo, na região, né? Na região torácica, na região tríceps, perda de massa magra, massa muscular. Então, palpando mesmo a musculatura do quadríceps e do deltoide, né? Quando a gente perde tanto o tônus muscular, mas quanto a quantidade de massa muscular mesmo, né? E sinais de edema, que são sinais de desnutrição, né? Edema de tornozelo, edema sacral, que é um sinal bem típico também de desnutrição, que a gente acaba não usando muito na nossa prática, e a ascite também. Então, pegando esses dados, acabam que são dados subjetivos de história e do exame físico, a gente vai classificar esse paciente pela avaliação subjetiva global, como o próprio nome diz, em A, B ou C. O A é quando é um paciente bem nutrido, o B é quando é um paciente moderadamente desnutrido e o C é quando é um paciente gravemente desnutrido, tá? E aqui, só para pontuar para vocês também, como que funciona o GLIM. Então, ele envolve alguns parâmetros também que na ESG a gente investiga, né? Como, por exemplo, uma perda de peso não intencional, uma doença ou um quadro inflamatório associado e uma redução da ingesta ou da absorção alimentar. Só que ele é um método mais completo, né? Então, já é uma ferramenta validada, que ela já foi, inclusive, citada na ESPEN, né, que é a Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, e o paciente tem que ser submetido a triagem nutricional, né, e aqui no GLIM a gente tem dois tipos de categorização, né, para a gente fazer o diagnóstico de desnutrição. Então, nós temos que ter critérios fenotípicos e critérios etiológicos. Vou falar um pouquinho mais para frente como que funciona. Se ele tiver qualquer desses dois critérios no quadro, o paciente já tem algum grau de desnutrição, tá? Desnutrição moderada. Se ele tiver mais critérios, ele já tem uma desnutrição grave. Então, vou especificar aqui, tá? Então, sobre os critérios fenotípicos, quais que são? O que a gente investiga? A perda de peso e o percentual de perda de peso num período determinado, tá? Então, se ele tiver tido, por exemplo, um percentual de perda de peso entre 10% e 20% em 6 meses, é um dos critérios fenotípicos. IMC também é um dos critérios. Lembrando aqui que a classificação de índice de massa corporal para os pacientes idosos é um pouco diferente do que para a população jovem, tá? E leva em consideração também a perda de massa muscular. A gente aqui avalia a massa muscular através de métodos de composição corporal. Então, por isso que ele é um método um pouco mais complexo e que nem sempre a gente vai ter em mãos esses métodos, né? Dentre eles, a bioimpedância, o DEXA, a tomografia, que a gente avalia a musculatura ali da região de L3, e também a circunferência de panturrilha, tá? E sobre os critérios etiológicos, se o paciente teve redução da ingestão ou sintomas de desabsorção ou sintomas gastrointestinais, ou se ele tem alguma doença inflamatória associada também, tá? Então, a gente tem diferentes graus de classificação com relação a essa perda de peso, IMC e massa muscular. E se ele tiver qualquer um desses critérios fenotípicos ou etiológicos, ele vai ter desnutrição moderada. Se ele tiver quadros mais graves, né, de critério etiológico ou fenotípico, ele vai ter uma desnutrição grave, tá? Falando um pouquinho, né, sobre as vantagens e desvantagens do GLIM, de certa forma, é um método também simples, de baixo custo,
ele pode ser aplicável à beira-leito e ele é muito bem, pode, né, ser utilizado para pacientes hospitalizados. Só que a gente tem uma dificuldade que a gente precisa de um método de avaliação de massa muscular, sendo bioimpedância, tomografia, o DEXA, enfim, a gente fica um pouco mais limitado nesse sentido. Falando um pouquinho sobre exames laboratoriais para a gente saber o estado nutricional do paciente, a gente realmente tem alguns marcadores que nos ajudam a fazer o diagnóstico de desnutrição, né? Só que eles não são marcadores, o que eu sempre falo, né? Os únicos tipos de marcadores para avaliar o estado nutricional do paciente. Então, muitas das vezes, às vezes a gente vai discutir caso, né, de paciente internado, e a justificativa é que o paciente está desnutrido porque a albumina está 2,5, por exemplo, né? Mas sobre a questão da albumina, é importante pontuar aqui que é uma proteína, né? Que ela tem um tempo de meia-vida longa, então o tempo de meia-vida da albumina é 21 dias, então não adianta nada a gente dosar a albumina hoje e querer dosar daqui uma semana de novo e esperar que ela aumente, porque ela não vai aumentar, né? Ela não é um exame muito, especificamente, né? Não é sensível para avaliar a desnutrição. Ela também é uma proteína de fase aguda, então se o paciente estiver inflamado, a albumina vai estar baixa, né? E então é um método de avaliação que nos auxilia no diagnóstico de desnutrição, tá? E nós temos também outros tipos de proteína, dentre eles a transferrina, que tem um tempo médio de 8 dias, um tempo menor, né? Ele é um bom indicador para avaliar o estado de proteína visceral, e quando utilizado juntamente com a pré-albumina. Então, aqui a questão, né, da pré-albumina, ela também é bastante sensível para a gente fazer, de fato, um diagnóstico nutricional, e ele tem um tempo de meia-vida menor. Só que também a gente tem um pouco mais de limite no sentido de utilizá-lo, de utilizar essa pré-albumina como método laboratorial, né? Aqui vou falar sobre outros tipos de avaliação antropométrica que fazem parte da avaliação nutricional do paciente, né? Aqui a questão do peso e da altura, que nos vão dar, né, o índice de massa corporal, que é a relação entre peso e altura. Só que a gente tem visto, né, que não reflete necessariamente o estado nutricional do paciente, né? Então, muitas das vezes, a gente pode ter um paciente com um IMC alterado, um paciente obeso, por exemplo, mas que ele tem uma redução de massa magra, pode ser um obeso sarcopênico, por exemplo, né? Então, não deve ser utilizado de maneira isolada também, tá? Aqui, a descrição do IMC, né, desde a descrição, a implementação de desnutrição, peso normal, sobrepeso e obesidade, isso aqui para os pacientes adultos em geral, e aqui a classificação do IMC para pacientes idosos. Então, um IMC de 22 a 27, a gente considera como eutrofia nos pacientes idosos. E se já está acima de 27, excesso de peso. E se é um IMC menor do que 22, a gente já considera que o paciente é magro, né? Então, a gente tendo essa diferença de classificação do IMC no paciente idoso, de certa forma, a gente consegue ter uma maior sensibilidade em fazer, por exemplo, diagnóstico de nutrição nos pacientes idosos, que normalmente é mais grave, né? Aqui, sobre o percentual de perda de peso, né? Como eu já falei, é um cálculo que a gente faz, né? Subtraindo o peso usual do paciente, né, pelo peso atual, e a gente faz essa porcentagem. E de acordo com esse percentual de perda de peso, de acordo com o tempo desse percentual, essa denominação também nos auxilia no diagnóstico de desnutrição, tá? Aqui sobre a questão das dobras cutâneas, também são medidas antropométricas para auxiliar na avaliação de composição corporal, mas é um método que a gente não usa para paciente hospitalizado, tá? Aqui a circunferência de panturrilha, que é um método que nos auxilia muito na avaliação de estimar também o estado nutricional do paciente, outras medidas de circunferência, né, como circunferência do braço, para a gente fazer estimativa de peso, tá? E aqui também, para a gente avaliar o risco cardiovascular dos pacientes, a relação cintura-quadril, tá? Para a gente não esquecer. Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre a parte de terapia nutricional. Então, uma resolução também de julho de 2000, né? Ela categorizou também que a terapia nutricional é um conjunto de procedimentos empregados para manutenção ou recuperação do estado nutricional
por meio de nutrição interal ou parenteral. A resolução, né, essa RDC, ela especifica que é a nutrição enteral ou parenteral, mas a gente tem que dar importância também dos cuidados, né, e do acompanhamento dos pacientes com via oral exclusiva, tá? Então, quando a gente tem um paciente que está internado internado no hospital, que foi triado, né, um paciente mesmo em risco nutricional ou até mesmo desnutrido, como que vai ser o nosso passo a passo para a gente definir a terapia nutricional desse paciente? Quando a gente vai definir se esse paciente precisa de uma sonda ou não, tá? Então, se o paciente ele estiver ingerindo mais do que 60% do seu gasto energético proteico calculado, associado a um trato gastrointestinal funcionante, né? A gente tem uma garantia ali do trato gastrointestinal, e se ele tiver uma via oral possível e segura, a gente pode implementar uma terapia nutricional com uma via oral, tá? Se esse paciente não estiver atingindo esses 60%, a gente pode avaliar o uso dos suplementos orais, que no mercado a gente tem uma infinitude de possibilidades, né? De suplementos normocalóricos, normoproteicos, até mesmo os hipercalóricos, hiperproteicos. Nós também temos as especializações nesses suplementos nutricionais para doenças específicas. Então, para exemplificar aqui, né? A gente tem suplemento específico para paciente diabético, específico para paciente renal crônico conservador. Nós temos suplementos, né, que têm enriquecidos com glutamina ou imunonutrientes, né, com o objetivo de melhorar a terapia nutricional nos pacientes, por exemplo, com lesões por pressão, ou pacientes no processo de preparo nutricional pré-operatório, ou até mesmo suplementos auxiliando aí na questão da abreviação do jejum. A gente tem o suplemento de diversas consistências também, na forma líquida, em pó, que aí ele vai ser diluído, ou até na forma de pudim, né? Nós temos esses suplementos na forma com relação à distribuição dos macronutrientes, no qual esses macronutrientes podem estar completos naquele suplemento, ou seja, tem os 3 macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e lipídio, ou a gente pode ter esse suplemento com esses macronutrientes de forma incompleta, que a gente denomina os módulos. Então, a gente pode ter módulo de proteína, por exemplo, módulo de carboidrato, a gente pode ter módulo de lipídio, isoladamente só aquele macronutriente ou até mesmo algum micronutriente, tá? Nós temos os probióticos também e as fibras que são consideradas módulos também, um tipo de módulo, tá? Então, aqui só para exemplificar, por exemplo, os módulos, né, que são os macro ou os micronutrientes separados. Então, aqui a gente só tem glutamina, por exemplo, que é um tipo de aminoácido, a gente tem o caseical, que é o caseinato, né, que é um tipo de proteína do leite. Aqui é o espessante é considerado um módulo, né, que ele é um derivado de um carboidrato, que ele é utilizado para espessar os líquidos, né, para os pacientes que têm algum grau de disfagia. Aqui, um exemplo, né, um suplemento, um módulo, na verdade, que só tem, por exemplo, lipídio, nesse caso, um triglicerídeo de cadeia média, por exemplo, o Calogen, e aqui esses outros suplementos completos, que têm os 3 tipos de macronutrientes. Esse aqui é um suplemento, vamos dizer assim, padrão. Esse aqui, o Diazip, é um exemplo que a gente tem no mercado, é um suplemento específico para paciente diabético, e o Impact é um suplemento que ele é enriquecido de micronutrientes imunomoduladores, dentre eles arginina, ômega 3, nucleotídeos, enfim, para o preparo pré-operatório nutricional, tá? Então, só para exemplificar. Pensando na questão da nutrição interal, como que é o nosso fluxograma, né, para a gente fazer essa indicação de nutrição interal? Então, se o paciente ele tem um trato gastrointestinal funcionante, totalmente ou parcialmente funcionante, a gente vai pensar na nutrição interal. Então, se o paciente ele não consegue atingir
mais do que 60% com a via oral, mesmo a gente colocando suplemento, aquele paciente internado ele não consegue atingir os 60% dos álvulos calculados, a gente vai pensar na nutrição enteral. Se ele estiver conseguindo, a gente vai incentivar a via oral, colocar o suplemento e acompanhar esse paciente, tá? Agora, se esse paciente não tiver o trato gastrofuncional funcionante, a gente vai pensar na nutrição parenteral, tá? Quais são as principais indicações de nutrição enteral? É aquele paciente que não quer comer, por exemplo, um paciente com anorexia ou um paciente idoso, sarcopênico, desnutrido crônico, que não consegue, né, com a via oral, atingir o quanto ele necessita. Quando ele não consegue, por exemplo, pacientes, né, com tumor na região de cabeça e pescoço, qualquer tipo de alteração ali na cavidade oral, na orofaringe, que ele não vai conseguir deglutir de forma adequada, ou quando ele não deve alimentar por via oral. Que eu dei um exemplo, né, de talvez um paciente com paralisia cerebral, que já tem um grau de disfagia e que não vai conseguir se alimentar por via oral de uma forma segura, né? A via oral desse paciente não é segura. Então, qual que é, tecnicamente, né, a denominação de nutrição enteral? Então, é um alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada por uso de sondas ou via oral, industrializado ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. É um termo muito amplo, né? Que tem, eu acho, mas de certa forma ele quer abranger todas as possibilidades de uso da nutrição enteral, tá? Bom, então, falando, né, de uma forma mais direta, as principais indicações de nutrição enteral. Então, como eu falei, né, aquele paciente que não consegue ingerir ou ele come menos de 60% das suas necessidades diárias, mesmo com suplemento oral, tá? Se o paciente tiver algum grau de comprometimento da deglutição, né, ou disfagia, se um paciente tiver uma desnutrição instalada, principalmente uma desnutrição grave, a gente já tem que pensar de uma forma mais direta, assim, na questão da nutrição enteral. Os pacientes portadores de neoplasia se comprometem mecanicamente ou metabolicamente à ingestão. Né, às vezes o paciente com uma semi-obstrução intestinal, por exemplo, ou às vezes um paciente com uma diarreia, né, que atrapalha metabolicamente esse processo de ingestão e de absorção dos nutrientes. Patologias psiquiátricas, como anorexia nervosa e outros tipos de doenças psiquiátricas, né? Os grandes queimados, que normalmente têm uma demanda calórico-proteica muito alta, e os pacientes com algum tipo de anormalidade funcional. Então, algum tipo de complicação, algum tipo, por exemplo, de enterite secundária, quimio-radioterapia, alguns quadros de pancreatite aguda, os quadros mais, né, moderados ou graves de pancreatite aguda, ou um paciente com uma doença inflamatória intestinal em atividade, por exemplo, né? São as indicações clássicas de nutrição enteral. E quais são as contraindicações formais de iniciar, né, a nutrição enteral? Se um paciente, né, que tem um choque refratário, um paciente grave, instável hemodinamicamente, né, ou com uma hipoxemia grave, pacientes em doença terminal, né? Aqui a gente entra no âmbito, né, dos pacientes em cuidados paliativos, né, né, é uma discussão bastante longa e complexa também, mas de certa forma os pacientes com doença terminal a gente tem que ponderar, né, a interrupção ou até mesmo não iniciar a dieta enteral nesses pacientes. Pacientes com síndrome do intestino curto numa fase inicial ou que tenham um intestino menor do que 100 centímetros. Inicialmente, a gente pode iniciar, né, nutrição enteral para esses pacientes. Não pode, né, na verdade, porque o paciente tem intestino curto. O paciente com obstrução intestinal mecânica, né, por essa obstrução o trato gastrointestinal não está funcionante. Qualquer tipo de sangramento gastrointestinal, seja, né, alguma hemorragia digestiva alta inicialmente, né, ou quadros de isquemia mesentérica também.
Pacientes com vômitos incoercíveis, inicialmente é uma contraindicação parcial, né, na verdade. Pacientes com instabilidade hemodinâmica, pacientes com fístulas jejunais e de alto débito, os pacientes, como eu falei, né, com alguma isquemia do trato gastrointestinal, numa fase mais crítica, pacientes com íleo, as pacientes gestantes com hiperemese gravídica, a diarreia persistente também, que de certa forma vai ser uma contraindicação parcial à dieta enteral, né, reforçando aqui os pacientes com doenças terminais em cuidados paliativos, claro que tudo vai depender do prognóstico desse paciente, a decisão vai ser em conjunto, né? Se ele não tiver apto, né, para receber algum acesso enteral, que a gente vai falar das vias, e se ele também não tiver uma falta de consentimento para aplicação. Não que ele tenha que assinar o paciente, né? Mas ele tem que estar ciente dessa aplicação de sonda ou início de dieta enteral, tá? Se em casos, né, se esse paciente, mesmo com o trato gastrointestinal, né, funcionante, não conseguir atingir mais do que 60%, ou se ele não tiver o trato gastrointestinal funcionante, a gente vai indicar a terapia nutricional parenteral, tá? Então, as principais indicações de terapia nutricional parenteral: alterações da motilidade, obstrução do trato gastrointestinal, as fístulas de alto débito, a insuficiência intestinal, né? Então, aqueles pacientes, por exemplo, com o intestino curto, um sangramento importante do trato gastrointestinal, exacerbações de doença inflamatória intestinal que a gente não conseguiu manejar com a dieta enteral, né? Isquemia mesentérica, quando por algum motivo a gente não consegue progredir a terapia nutricional enteral, ou pacientes em pós-operatório com necessidade de jejum prolongado. Aqui eu chamo a atenção, né, que em alguns casos, pontualmente, a gente pode avaliar também a terapia nutricional parenteral suplementar, que às vezes o paciente ele está com via oral ou via interal, né, dieta interal, só que independente do motivo que seja, o paciente não consegue atingir aquela meta nutricional. A gente pode pensar na parenteral suplementar, tá? Bom, então a gente já definiu, né, quais são as formas de avaliar a terapia nutricional mais especificamente enteral, né, e como que a gente agora vai fazer os cálculos, né, vai fazer as metas calórico-proteicas desse paciente. O método preferencial, o padrão ouro para a gente avaliar a taxa metabólica basal, ou seja, o quanto de energia, o quanto de caloria que aquele paciente demanda para ficar em repouso durante 24 horas, é através da calorimetria indireta. E o que é a calorimetria indireta? Ela avalia, né, uma equação que, através da relação entre o consumo do volume, né, do consumo de oxigênio e da expiração de gás carbônico, como está funcionando aquele metabolismo celular no processo de oxidação celular. Então, a gente, né, através do VO2, dos volumes de O2 e do VCO2, a gente consegue fazer essa relação e avaliar o gasto energético desse paciente em repouso, tá? Só que acaba que a calorimetria indireta também fica bastante limitada na nossa prática clínica, né? Então, nós temos algumas fórmulas de bolso que têm uma correlação direta com a calorimetria indireta. Então, de certa forma, a gente, né, através do peso do paciente, seja um peso aferido ou um peso estimado, né, através das circunferências, a partir disso a gente vai conseguir implementar as nossas metas calórico-proteicas. Aqui eu coloquei de uma forma bem generalizada, não vou aprofundar muito nisso hoje, né, mas de uma forma mais generalizada, os pacientes de enfermaria. A gente pode instituir uma terapia nutricional de calorias entre 25 a quilocalorias de peso por dia. Mas, se forem pacientes em processo de recuperação nutricional, pacientes hipercatabólicos, a gente pode progredir essa meta calórica para 30 quilocalorias por quilo por dia, tá? Já pacientes críticos, né, pacientes em instabilidade hemodinâmica, a gente tem uma meta calórica menor, porque acaba que o estresse, né, a resposta ao estresse é muito grande. Se a gente implementar uma quantidade maior de calorias, pode ser prejudicial para o paciente, tá? E com relação à meta proteica, também é bastante ampla, né? A gente vai individualizar.
Para os pacientes de enfermaria, a gente pode ter uma meta entre 0,8 e 1,5, mas podendo também ser mais do que isso, 1,8 até 2 gramas de proteína por quilo por dia, tá? E pacientes críticos, a gente pode partir de uma meta de no mínimo 1,5 gramas de proteína por quilo, podendo chegar até 2,5, dependendo de cada caso, tá? Coloquei aqui de uma forma bem generalizada. Tem também um detalhe, né, para os pacientes obesos, né? Então, nós temos fórmulas de Bowles para calcular a meta calórica proteica nos pacientes obesos críticos e não críticos, tá? A gente tem fórmulas para os obesos não críticos que a gente leva em consideração o peso ajustado, mas eu não vou aprofundar muito nisso aqui também. E se for um paciente obeso crítico, né, que eu acho que é mais o nosso tema aqui de hoje, a gente a gente tem uma fórmulazinha um pouco diferente. A gente tem que ver o grau de obesidade desse paciente, tá? Então, olha só, nos pacientes obesos críticos, a meta calórica não deve ultrapassar 60%, 70% do alvo quando for realizada uma calorimetria indireta. Mas, se ela não estiver disponível, que é o nosso caso, por exemplo, a gente vai utilizar uma meta calórica de 11 a 14 quilocalorias por quilo por dia do peso real do paciente, para aqueles pacientes que têm obesidade 1, 2 e 3, né? E para pacientes com obesidade grave, com IMC acima de 50, essa meta calórica aumenta para 22 a 25 quilocalorias por quilo por dia, tá? E com relação à meta proteica, a gente tem que calcular o peso ideal desse paciente. O peso ideal a gente utiliza através do IMC, né? A gente pega a altura do paciente e um peso ideal através de um IMC vou colocar aqui para um paciente adulto, um IMC de 25. A partir disso, a gente calcula o peso ideal desse paciente e calcula a meta proteica, tá? 2 gramas de proteína por quilo de peso ideal para pacientes com IMC entre 30 e 40 e 2,5 gramas por quilo de peso quando o IMC é acima de 40. Então, a gente tende a ser mais hipocalórico e hiperproteico nesses pacientes obesos críticos. Então, às vezes, a gente vê esses pacientes obesos com às vezes, uma velocidade de infusão mais baixinha, só que a gente tem que colocar um tanto de mol de proteína para conseguir atingir essa meta proteica, tá? Aqui, de uma forma também mais generalizada, né, os alvos calórico-proteicos, de acordo com cada fase dos pacientes, né? Então, um paciente ali hipercatabólico, instável hemodinamicamente, né? Com uma resposta inflamatória aguda, a gente vai ter uma meta calórico, principalmente calórico, um pouco menor, né? Já numa fase crônica, uma fase de recuperação, a gente vai ter metas calóricas aumentadas no sentido de promover recuperação nutricional, tá? E com as proteínas também, a gente tende a ser sempre mais hiperproteico, tá? E a proteína a gente vai individualizar caso a caso, né? Principalmente para os pacientes renais, tá? Tá, isso quer falar? Deve ter sido sem querer, viu? Foi sem querer? Posso continuar então? Pode ser. Recapitulando aqui um pouquinho sobre a questão da gente indicar, né, a questão da nutrição integral, a gente tem que saber se aquele paciente está alimentando adequadamente, né, ou inadequadamente, nesse caso, a via oral, se essa via oral estiver liberada, né? Então, a gente tem alguns tipos algumas ferramentas, né, como, por exemplo, a gente usa no hospital, né, a quantificação de via oral, em que né, a gente é um dado prospectivo, que ao longo de 24, 48 horas, o paciente, o técnico de enfermagem ou o acompanhante vai anotar a porcentagem de aceitação em cada refeição, e dados retrospectivos através de recordatório, né? Um recordatório de 24 horas ou um questionário de frequência alimentar. A gente vai perguntar para o paciente o que ele comeu nas últimas 24 horas, por exemplo, né? E aí, se a gente for iniciar essa dieta interal, quando que a gente vai iniciar? Qual o momento que é o ideal, né, de iniciar essa dieta interal? Se esse paciente não tiver uma via interal segura, não tiver uma ingesta oral adequada,
a nutrição enteral deve iniciar, idealmente, 24 a 48 horas após a admissão, e se esse paciente estiver estável clinicamente. A via oral serve para a mesma coisa, né? Aquele paciente deve ser triado em 24 horas, e se ele cair em risco, a terapia nutricional adequada, mesmo sendo uma via oral suplementada, por exemplo, deve ser instituída pela equipe, tá? Aqui falando sobre os pacientes críticos, né, e uso de drogas vasoativas, coloquei aqui, né, as principais drogas vasoativas e a ação de cada uma utilizada, né, nos pacientes em ambiente de UTI, né? Existem alguns estudos que tentaram colocar valores de corte com relação principalmente à noradrenalina para colocar como um valor limite de início ou interrupção, né, da dieta enteral, de acordo com a concentração da noradrenalina, por exemplo, mas a recomendação atual é que a gente vai avaliar caso a caso. Então, de certa forma, o uso de drogas vasoativas por si não contraindica o início ou manutenção da terapia nutricional, mas se deve ter uma maior cautela se esse aumento né, se essa droga vasoativa estiver em ascensão, por exemplo, né? Então, pacientes em UTI em uso de drogas vasoativas podem iniciar ou reiniciar a dieta em baixa dose, né, dietas tróficas em baixa velocidade, 10, 20 ml hora, e essa evolução, essa progressão da dieta deve ser feita com cautela, acompanhando os sinais e sintomas do paciente e a tolerância à progressão dessa dieta enteral, desde que haja estabilidade hemodinâmica com restabelecimento da microperfusão tecidual e uma ressuscitação volêmica adequada, tá? Agora, se um paciente estiver hemodinamicamente instável ou choque não controlado, essa terapia nutricional deve ser adiada ou suspensa. Então, nós não temos valores, né, com relação, por exemplo, a lactato ou, por exemplo, a gasometria, a gente não tem valores específicos para a gente determinar o início e a interrupção da dieta enteral, mas a gente tem na nossa avaliação clínica a gente consegue avaliar, né, o grau de perfusão desse paciente, se esse lactato ele vem numa curva de ascensão, né, as próprias drogas vasoativas, se elas estão numa tendência de ascensão ou de decréscimo, né? Então, a gente vai avaliar individualmente cada paciente, tá? E agora falando sobre as classificações, né, sobre sonda nasoentérica ou catéter nasoenteral, né? Então, quanto ao grau de inserção dessa sonda, a gente pode ser uma inserção naso, né, através da narina, ou através da orofaringe, que é em casos mais específicos, né? A posição dessa sonda, ela pode ficar numa posição gástrica ou jejunal, tá? E com relação, né, lá no trato gastrointestinal, ela pode ficar num posicionamento gástrico, pós-pilórico, e em alguns casos específicos também a gente pode lançar a mão da sonda que tem um triplo lumen, que a gente não tem lá no HMBCC, né? Se essa terapia nutricional tiver uma previsão de uso daquela sonda, né, temporariamente, mesmo que seja, né, temporário, mas que tem uma previsão, um prognóstico de utilização dessa terapia nutricional enteral por mais de 4 semanas, a gente deve ponderar a indicação de uma via alimentar definitiva, sendo ela, né, uma gastrostomia, uma gastrojejunostomia ou uma jejunostomia, tá? Essa figura aqui do lado é só para a gente relembrar a parte anatômica mesmo, né, da região tórico-abdominal, no sentido da gente tentar ficar um pouco mais orientado com relação ao posicionamento da sonda, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Com relação ao posicionamento da sonda, ela sendo uma sonda gástrica ou uma sonda pós-pilórica, quais são as recomendações, né, principais? Com relação ao risco de aspiração, ela estando gástrica ou pós-pilórica, a gente não tem uma garantia de que esse paciente não vai aspirar, tá? Mas, inicialmente, a sonda em posição gástrica é considerada padrão, tá? Se o paciente tiver algum tipo de intolerância na posição gástrica ou algumas indicações específicas, a gente pode pensar na posição pós-pilórica, tá? Mas a posição pós-pilórica não garante e não necessariamente diminui o risco de aspiração desse paciente, tá?
Então, a sonda na posição gástrica, ela, de certa forma, ela é mais fisiológica. O paciente tolera um volume maior, né, pela própria cavidade gástrica ali. A gente consegue, justamente por esse motivo, fazer uma progressão mais rápida dessa dieta interal. O posicionamento fica mais fácil, né, porque pode ser às cegas esse posicionamento e ela não precisa necessariamente migrar. E os pacientes toleram uma maior osmolaridade das dietas, tá? Já se a gente precisar de né, dessa sonda em pós-pilórica, né, ou seja, no intestino delgado do paciente, seja no duodeno, no jejum, né, ela é indicada para pacientes que têm distúrbios gastrointestinais, principalmente estase gástrica, né, um volume residual aumentado, tá? Ela não garante, né, mas ela reduz parcialmente o risco de aspiração. Para aqueles pacientes que têm que ficar em cabeceira 0 grau, né, pacientes neurológicos, por exemplo, a gente pode posicionar a sonda né, pós-pilórica, em posição pós-pilórica, para garantir a terapia nutricional, só que a gente necessita de dietas com menor osmolaridade, porque a tolerância, né, é menor. Como está ali no intestino delgado, aquela dieta não foi previamente digerida, né? Então, às vezes o paciente não pode, e aí a própria questão de volume também, então às vezes o paciente não tolera tanto, a gente tem que ir de uma forma mais lenta e talvez escolher dietas com menor osmolaridade, tá? Mas é de regra, se a passagem do catéter ou da sonda nasentélica em posição pós-pilórica implica no atraso da terapia nutricional, a via gástrica deve ser priorizada, tá? Sempre pensar na terapia nutricional como meta inicial. Falando, né, sobre a questão do posicionamento da sonda, a gente tem uma regrinha aqui, né, para a gente saber até onde a gente vai introduzir essa sonda, né? Então, a gente pode fazer a medida da sonda, começando do lóbulo da orelha até a ponta do nariz, e depois a gente vai esticar, né, essa sonda até o processo tifoide e também depois ao longo do rebordo costal. Quando ela chegar no rebordo costal, é o local que a gente deve, até onde a gente deve introduzir essa sonda, né? Essa sonda é numerada, né? Ela tem as marcações lá, como a gente sabe, para auxiliar nesse posicionamento, né? Então, essa sonda, ela pode ser, o material, ela pode ser de silicone ou poliuretano, normalmente elas são as macias e flexíveis, com diferentes calibres, comprimentos e formatos. A gente tem o fio guia, né, com a ponta radiopaca, para facilitar a introdução e para a gente confirmar também o posicionamento dessa sonda. E a gente pode fazer a ausculta, né, ali da gástrica, para a gente ver se a sonda está ali posicionada, né? A gente infunde um pouquinho de ar numa seringa e vê se a gente escuta esse barulho, mas de regra a gente tem que confirmar o posicionamento dessa sonda através do raio-x, tá? A gente não pode começar a dieta interal apenas com a ausculta. E falando sobre a sonda nasointeral triplo lumen, ela é um tipo de sonda utilizada para pacientes que tenham gastroparesia, então a gente consegue deixar uma via para drenar essa estase gástrica e outra via para garantir a entrada da dieta interal, né, pela via jejunal. Então, ela é uma sonda passada por endoscopia, tem o lumen jejunal para alimentação, o lumen gástrico para drenagem do conteúdo gástrico e o último lumen para descompressão gástrica contínua. É uma ferramenta, né, um dispositivo que tem um custo um pouco mais elevado, mas ela pode ser bem efetiva e até evitar, né, que esse paciente precise de até nutrição parenteral. Então, vale a pena. Então, aqui para ilustrar, né, essa sonda triplo lumen, a via jejunal, a via gástrica e a via para fazer a descompressão. Quais são as contraindicações para passagem de sonda nasentérica, né, por via nasal? Aqui, né, os pacientes com trauma de face e base de crânio, a gente, né, é proibido de passar sonda nesses pacientes. Pacientes com mucosites graves, grau 3 e 4, pelo próprio trauma, né, ali na região da orofaringe, né, a gente pode piorar essas lesões. Um paciente com varizes esofágicas, né, aí a gente vai avaliar caso a caso, mas normalmente pacientes com sangramento ativo, né, que precisam de fazer abordagem dessas varizes,
normalmente não se passa sonda nesses pacientes. Pacientes com plaquetopenia grave, então a gente tem que avaliar, fazer transfusão de plaquetas antes de posicionar a sonda nesse paciente, pelo risco de sangramento mesmo. Pacientes com obstrução esofagiana ou de orofaringe, como uma daquelas primeiras figuras que eu mostrei. E pacientes com uma sinusite em atividade, né, para posicionamento nasal, tá? Aqui são alguns exemplos, né, de passagem de sonda em pacientes com fratura de base de crânio, né, e que a sonda, de fato, ela pode ultrapassar ali, né, através dos seios nasais e tudo mais, e pode ter esse risco gravíssimo para os pacientes, tá? E aqui a questão né, de um fluxogramazinho aqui para resumir um pouquinho tudo que eu falei até agora, né? Então, a gente avaliou, o paciente não está, de certa forma, alimentando por via oral de forma adequada ou não pode se alimentar, né? E tem o trato gastrointestinal funcionante. Se o paciente tiver uma previsão de utilizar essa nutrição enteral por mais de 4 semanas, aqui está 8, mas na verdade são 4 semanas, a gente já pode pensar numa via alimentar definitiva, tá? Não de cara, né, mas a gente tem que sempre lembrar, tá? E aqui com relação aos tipos de fórmulas, que aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? E se o paciente não tiver o trato gastrointestinal funcionante, a gente vai pensar em nutrição parenteral, tá? Seja ela por via periférica ou por via central, que aí é uma outra aula, tá? Aqui eu só vou colocar algumas imagens de raio-x para exemplificar, né, o posicionamento de sonda, que às vezes na teoria parece ser muito fácil, mas na prática a gente sabe que às vezes a gente tem dificuldade, até às vezes um pouco de insegurança, né, de liberar a dieta para esses pacientes. Então aqui, né, a gente consegue ver todo o trajeto aqui da sonda nasentérica. Esse aqui, provavelmente, essa sonda ela foi aqui pro brônquio direito, né? Ela teve pela própria questão anatômica ali, né, do brônquio direito e do brônquio esquerdo, essa sonda ela pode ir para o pulmão direito, né? Aqui a mesma coisa, essa sonda indo aqui. Aqui a questão da dificuldade, às vezes a gente conseguir visualizar, né, pelos outros dispositivos que estão conectados no paciente, mas a gente consegue ver o trajeto da sonda aqui, né, com a ponta radiopaca. Aqui, a pontinha da sonda aqui, né, então ela fez toda essa volta e está aqui em posição gástrica. Mentira, essa aqui foi seletiva, foi para o brônquio direito e esse paciente desenvolveu um pneumo peritônio, né? Isso. Pneumotórax, gente, desculpa. E aqui, só para exemplificar, a paciente com talvez algumas alterações anatômicas, né? Essa paciente aqui, por exemplo, ela tinha uma cifescoliose muito grave, que a gente teve um pouco de dificuldade na passagem da sonda, mas no posicionamento a gente teve uma tranquilidade em liberar o início da dieta enteral para essa paciente, tá? Então, só para exemplificar. Então, a gente passou a sonda, né? A gente definiu a via, passou a sonda, a gente vai agora começar a escolher o tipo de dieta, programar o início da infusão, tá? Nesse momento, a gente envolve muito a equipe de nutrição, né, gente? Então, falando um pouquinho sobre os diferentes tipos de dietas que a gente tem disponíveis. Então, nós temos as nossas dietas padrões, né, que eu vou falar um pouquinho no próximo slide, e as dietas especializadas. Essas dietas especializadas é quando elas têm tirou alguma coisa, reduziu ou aumentou algum tipo de nutriente, seja macro ou micronutriente, tá? Ou mesmo adição de substâncias não previstas ou de proteínas hidrolisadas, tá? E os módulos que a gente pode acrescentar também na terapia nutricional integral, como eu falei anteriormente, né? São os grupos de nutrientes, sejam esses nutrientes carboidratos separados, lipídios, proteínas, fibras ou até mesmo micronutrientes, como a glutamina, por exemplo, né? Que eu falei também lá na parte de suplemento oral. Então, falando como a gente classifica, né? A gente chama as dietas hipercalóricas, hiperproteicas, como que é essa denominação? Então, com relação às calorias, a gente tem valores de corte, né? Então, se são dietas com uma densidade energética menor do que 0,9, a gente vai falar que é uma dieta hipocalórica.
Se ela tem uma densidade calórica maior ou igual a 0,9 quilocalorias por ml e menor que 1,2 quilocalorias por ml, essa dieta ela vai ser denominada como uma dieta normocalórica. Se ela tiver uma densidade calórica acima de 1,2 quilocalorias por ml, a gente tem a dieta hipercalórica, tá? Com relação à proporção dos macronutrientes, a gente deve manter, né, essa proporção dos carboidratos entre 40% e 60% do valor calórico total, tá? E as principais fontes de calorias na dieta integral são glicose, sacarose, frutose, maltodextrina e amido de milho. Com relação às proteínas, a gente tem o mesmo tipo de classificação, né? Ela pode ser hiponormo ou hiperproteica, de acordo com a porcentagem do valor calórico total. Então, se for menor do que 10% do valor calórico total, ela é hipoproteica. Entre 10% e 20%, ela é normoproteica. Se ela for acima de 20%, ela é hiperproteica, tá? Também a gente deve respeitar, né, a proporção de proteínas entre 12% e 20%, que esse é o nosso fisiológico mesmo, na nossa alimentação oral, né, a gente tem que respeitar essa proporção dos macronutrientes. E as principais fontes de proteína na dieta integral são através do extrato isolado e proteico de soja, lactoalbumina, caseína, proteína do soro do leite, que aqui no caso é o whey protein, tá? E com relação à composição das proteínas, que é com relação à integridade dessa proteína, tá? Então, se a proteína ela está ali na forma intacta, a gente denomina como dieta polimérica. Agora, se essa dieta ela tem algum grau, né, de hidrolização, então, se ela tiver proteínas hidrolizadas na forma de peptídeos, de 2 até 50 aminoácidos, acima de 50% naquele total daquele frasco, a gente vai ter a denominação de dieta oligomérica, tá? Se ela tiver menos do que 50%, ela não pode passar no mercado como uma dieta oligomérica, tá? Ela acaba que, como a proteína ela está, de certa forma, quebradinha, hidrolisada, ela tem uma osmolaridade maior, né? Se a gente for comparar com a dieta polimérica, tá? E a dieta oligomérica, ela, por esse processo de hidrolização, se torna uma dieta mais cara, menos palatável, só que ela, como ela já está mais hidrolisada, ela pode chegar ali no trato gastrointestinal e provocar, e ser mais bem tolerada, né? Então, ela tem menores complicações, como, por exemplo, refluxo, regurgitação, ou até mesmo casos de diarreia, por exemplo, né? O enterócito ele vai conseguir absorver de uma forma mais fácil aquela proteína hidrolisada, né? Então, normalmente, os pacientes toleram mais, demanda um menor tempo de esvaziamento gástrico, tá? E tem menos complicações gastrointestinais e aumenta esses níveis de proteínas viscerais, tá? Então, a gente vai deixar a dieta oligomérica para algumas situações específicas. E a dieta monomérica é quando essa proteína ela está na forma de aminoácidos livres, que normalmente os pacientes adultos não utilizam dietas monoméricas, a gente utiliza só dieta oligomérica, tá? Com relação aos lipídios, a gente tem a classificação de hiponormo ou hiperlipídico, tá errado aqui, desculpa, tá? Então, se for se aquela dieta tiver menos o total, né, do valor calórico total de lipídios, menos do que 15%, ela é hipolipídica. Entre 15% e 35%, ela é normolipídica. Se tiver acima de 35%, ela é hiperlipídica. E a gente, dentre os tipos de lipídios também, né, a gente pode classificar. Então, se essa dieta integral tiver mais do que desse total, né, por exemplo, desses 35%, mais de 20% desse valor energético total aqui for né, de gorduras, fontes de ômega 3 ou alto teor de MUFA ou gorduras monoinsaturadas, né, isso aqui tudo é sinônimo, a gente pode colocar que essa dieta é rica em ômega 3, por exemplo, tá? Se ela tiver no total um valor de menor do que 0,5 gramas a cada 100 quilocalorias de ácidos graxos e gorduras trans, a gente pode colocar na embalagem que ela tem baixa quantidade de gordura saturada, tá?
E aqui a questão, ela pode ser fonte de ômega 3 ou ela pode ter alto teor de ômega 3, tá? Isso aqui é mais no sentido da gente de categorizar, né, e de classificar essas dietas no mercado, tá? As principais fontes de lipídio: óleo de canola, óleo de milho, óleo de açafrão, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de peixe, a própria gordura saturada, né? O óleo de coco e o triglicérido de cadeia média, que o óleo de coco é um tipo de TCM, né? Aqui, com relação ao sódio, a gente pode falar que essa dieta é hipossódica se ela tiver menos do que 50 gramas a cada 100 quilocalorias no total. E vitaminas e minerais deve ser conforme os valores de referência, né, os valores de ingesta diária categorizadas, tá? E com relação às fibras, se ela tiver até 1,5 gramas de fibras a cada 100 quilocalorias, aquela dieta ela é fonte de fibra. Se ela tiver mais do que 3 gramas a cada 100 quilocalorias, ela é chamada de rica em fibras, tá? E a dieta pode ser sem fibra também. Aqui a questão da osmolaridade, né, que pode, de certa forma, influenciar na tolerância e às vezes na questão de diarreia também, né? Então, nós temos dietas isotônicas, moderadamente hipertônicas e as dietas hipertônicas, tá? Como eu falei ali na diferença entre a oligomérica e a polimérica, né? E aqui, essas dietas elas também podem ser especializadas de acordo com cada morbidade. Então, por exemplo, as dietas interais para diabético, elas não têm sacarose, né? Vão ter fontes de carboidratos com menor índice glicêmico, né? Com um baixo índice glicêmico, e ela também pode ser rica em fibras. Só que normalmente essas dietas elas têm uma quantidade maior de gordura, tá? Aqui, falando das dietas para os pacientes renais, né? Pode ser para paciente renal crônico conservador ou dialítico, e o que vai mudar vai ser a proporção ali das proteínas, pode ter uma quantidade maior ou menor de proteína em cada frasco, e também uma quantidade maior ou menor de eletrólitos, tá? E aqui as dietas específicas para imunomodulação. Então, são dietas que são suplementadas, né? Por exemplo, com glutamina, arginina, nucleotídeos, ácidos graxos e ômega 3. E para pacientes com processos desabsortivos, né? São as dietas oligoméricas, né? Que tem as proteínas hidrolisadas e tem um menor teor de gordura também, tá? Acaba que é muito nome, mas eu acho que ajuda a entender um pouquinho, né? Agora falando a forma que vai ser administrada essa dieta, né? Essa dieta ela pode ser administrada por um sistema aberto, né? No qual essa dieta ela vai ter que ser previamente manipulada para uso imediato, né? Então, mesmo sendo, por exemplo, se for uma dieta industrializada, se ela for envasada num frasco, por exemplo, ou se for uma dieta na forma de pó, que ela também vai ter que ser manipulada, a gente vai chamar que o sistema utilizado vai ser o sistema aberto, tá? Agora, se essa dieta ela for administrada diretamente numa bomba de infusão, né? A gente vai abrir o frasco e vai administrar diretamente no paciente, e aí ela necessariamente tem que ser uma dieta industrializada, a gente vai falar que é em sistema fechado, tá? Então, uma dieta industrializada, estéril, que vai ser acondicionada num recipiente hermeticamente fechado e apropriado para conexão ao equipo de administração, tá? Aí pode ser na forma, né, dessa específica ou num plástico, tá? O modo de preparo pode ser na forma de alimentos naturais, alimentos in natura, né, que são as dietas artesanais, que a gente fala mesmo, que muitas das vezes os pacientes, quando recebem alta, não fecham critério para receber dieta industrializada e a equipe orienta dieta artesanal, tá? Ou esses alimentos naturais eles vão ser modulados, né? Que aí, através de alimentos industrializados, preparados na cozinha, vai fazer essa dieta artesanal. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. O paciente pode comprar albumina em pó, por exemplo, né? Então, ele passou por um processo de industrialização ali, mas que vai ter uma manipulação e vai ser um alimento feito de uma forma artesanal, né?
e a forma, o modo, né, de preparo industrializado, que aí ele é formulado e preparado pela indústria farmacêutica na forma de pó ou forma líquida, né? E as formas de apresentação: lata, frasco, envelope, embalagem Tetra Pak, bolsas ou um plástico semi-rígido, tá? Aqui, sobre os diferentes métodos de administração dessa dieta. Então, os pacientes críticos, por exemplo, né, em CTI, eles recebem dieta contínua, né, que a gente calcula para 22 horas, né, não para 24 horas, porque a gente tem que descontar o tempo de manipulação, banho, né, ou realização de algum procedimento nesses pacientes. A dieta interal cíclica, né, que eu vou dar como exemplo aqui a dieta interal cíclica noturna, né, que a gente, enquanto o paciente estiver dormindo, ele vai receber a dieta interal calculada, né, e no período do dia, por exemplo, entre 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, aquele paciente vai ficar com a sonda fechada sem receber dieta interal, numa expectativa que ele está ali num desmame de dieta interal para via oral exclusiva, por exemplo, né. A dieta intermitente, que a gente ainda não tem no hospital, né, que é aquela dieta que de certa forma, ela é mais fisiológica, que é a cada de 3 em 3 horas, né, como se fosse a nossa alimentação usual por via oral, e alimentação em bolos, que também pode ser em horários diferentes, tá? O modo de administração, essa dieta, como eu falei, ela pode ser intermitente, por via gravitacional, por gotejamento, né, que a gente vai aí, através de um frasco, a gente tem que posicionar essa dieta acima do paciente, né, que tem que ser por um método gravitacional, que pode ser através de uma bomba de infusão ou por uma seringa, né? Ou a dieta contínua, que na maioria das vezes vai ser com uma bomba de infusão, né? Por gotejamento é um pouco mais complicado, tá? E aí, programando o início da infusão. Então, a gente programou né, a meta calórica proteica, a gente escolheu o tipo de dieta, como que ele vai receber e aí como que a gente vai iniciar. Normalmente, né, na maioria das vezes, a gente não começa a dieta integral no 100%, né, do calculado, a gente começa entre ou 30% e 40% do calculado, ou até 40%, 50%, né, dependendo de cada caso, e a gente vai progredindo aos poucos. E caso aquele tipo de dieta escolhida não consiga atingir o valor de proteínas, como a dieta hipoproteica, por exemplo, a gente vai ter que fazer uma modulação, né? A gente vai ter que usar um módulo de proteína, tá? E aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais complicações da utilização da terapia nutricional interal. Então, a gente tem de complicações orgânicas a gastroparesia, diarreia e obstipação ou constipação. As complicações mecânicas, né, que é saída ou exteriorização da sonda ou do catéter nasentérico, aqui a obstrução do catéter e as complicações relacionadas à gastrostomia. Essa foto aqui é um exemplo, né, de uma sonda que estava obstruída, e aí o enfermeiro foi lá e ele conseguiu desobstruir essa sonda, e aí saiu esse material aqui sólido, né, pode ser uma dieta solidificada, que às vezes, muitas vezes, né, os acompanhantes não fazem a lavagem adequada, né, dessa sonda e aumenta o risco de obstrução, tá? E as complicações metabólicas, dentre elas desidratação, a disglicemia, tanto hipo quanto hiperglicemia, e a síndrome de realimentação. Então, vou pontuar algumas coisas importantes aqui, né? Então, a questão da gastroparesia, a gente tem a mensuração, né, do volume residual gástrico, no qual a gente avalia se esse paciente tem algum risco de ter algum tipo de desmotilidade, né, principalmente da cavidade gástrica ali. A gente não deve fazer a mensuração desse volume residual gástrico de rotina, tá? A gente só deve adiar o início da terapia ou interromper quando esse resíduo visual gástrico, volume residual gástrico estiver acima de 500 ml em 6 horas. Então, muitas vezes a gente vê o paciente lá com a sonda aberta durante mais de 6 horas, às vezes até mais do que 24 horas, e deu, às vezes, 500 ml em 24 horas, tá? Então, o nosso valor de corte é 500 ml em 6 horas. Sempre checar as medicações que estão sendo utilizadas ali, suspender possíveis causadores, né? Um clássico aqui são os opioides, né? Que podem causar ali uma redução ali do peristaltismo e aumentar o risco de estase gástrica, né?
Pensar em associar as drogas procinéticas, verificar o controle glicêmico, que às vezes disglicemia, né, pode ser um fator ali indicativo de uma gastroparesia diabética, por exemplo, né? A gente vai avaliar a troca da fórmula da dieta interal, às vezes dietas, às vezes até dieta oligomérica, por exemplo, ou mesmo a posição daquela sonda, né? A gente tentar posicionar numa posição pós-pilórica, né? Sempre verificar a temperatura da infusão da dieta, deve estar em temperatura ambiente, em casos mais raros, né? E caso esse paciente persista com um volume residual aumentado, a gente pode pensar em reduzir o volume de dieta infundida ali e tentar ir progredindo novamente de forma mais lenta, tá? Então, aqui, os valores de corte, né, com relação ao volume residual gástrico. Então, se for acima de 500 ml em 6 horas, a gente realmente deve suspender a dieta e deixar aquela sonda aberta e observar. Agora, se for valores abaixo disso, a gente vai avaliar caso a caso, tá? Aqui, sobre as principais drogas procinéticas ou antieméticas, né? As duas mais recomendadas pelas sociedades, né? Tanto americana, europeia e brasileira, elas recomendam o uso de metoclopramida, porque ela tem tanto um efeito procinético quanto um efeito antiemético. Então, por ele ser um antagonista dopaminérgico, ele vai aumentar as contrações antrais e, ao mesmo tempo, reduzir o relaxamento do fundo gástrico. Só que a gente tem que tomar cuidado, né, pelas reações extrapiramidais, mas essas reações elas acontecem principalmente se essa medicação ela é feita em bolos. Se ela for feita de uma forma mais lenta, o risco de efeito é menor. E a eritromicina também, ela tem, por via endovenosa, ela também tem um efeito procinético, porque ela age nos receptores agonistas de motilina. Também pode levar, né, tem efeitos colaterais, né, como arritmia, e por ser um antibiótico, ele pode aumentar a resistência bacteriana, mas é uma medicação sempre citada como estratégia aí no controle desse volume residual aumentado. E também, como opção, a gente tem a domperidona, que também tem o efeito procinético e antiemético, que tem a vantagem de não ultrapassar a barreira hematoencefálica, e ele tem um efeito semelhante à metoclopramida, tá? Então, aqui um fluxograma só para resumir um pouquinho o que eu falei, né? A gente vai começar a dieta interal desse paciente. Se ele tiver qualquer sinal de gastroparesia, né? Distensão abdominal, dor abdominal, vômito, uma estase gástrica, né? Um volume residual gástrico acima de 500 ml em 6 horas, a gente deve considerar ali interromper a dieta, tá? Ou se ele está tendo algum tipo de intolerância à dieta interal, né? Então, a gente vai aqui avaliar caso a caso com relação às medicações, ao tipo de dieta que ele está recebendo, velocidade de dieta, né? Enfim. E aqui, se ele tiver qualquer tipo de intolerância, a gente vai considerar os procinéticos, posicionamento pós-pilórico da sonda e se ele tiver qualquer outro sinal de ilho, né? Distensão abdominal, vômito, se ele tiver um volume residual aumentado, aumento da pressão intraabdominal, aí a gente vai tentar, pode ser que a gente avalie aí considerar aí alguma modificação da terapia nutricional, tá? Falar um pouquinho da diarreia também, que é uma complicação da terapia nutricional, que está bastante presente, né, em cerca de 2,95% dos pacientes em UTI tem em algum momento diarreia, né? E tem como consequências, né, que podem prejudicar o paciente, né? Tanto no sentido de provocar um desequilíbrio eletrolítico, aumenta o risco de desidratação, pode provocar ali rupturas de pele, né, principalmente ali na região geniturinária, pode contaminar as lesões por pressão, e também pode ser que prejudique a terapia nutricional adequada, porque a gente pode precisar de fazer algum tipo de interrupção da dieta, né? A definição de diarreia é quando o paciente ele tem entre 2 a 3 evacuações líquidas, e idealmente que essa evacuação seja mensurada e que ela seja acima de 250 gramas no total, tá?
antes da gente pensar que a dieta interal é a culpada ali da diarreia, a gente sempre tem que checar a prescrição. Então, muitas das vezes, aqueles pacientes estão utilizando antibióticos de amplo espectro que acabam que alteram toda ali a microbiota e aumentam o risco de diarreia, né? O uso de inibidores de bomba, de prótons também, acabam que aumentam o risco de diarreia. O uso de procinéticos, agentes redutores da absorção de glicose, como metformina, por exemplo, uso de anti-inflamatórios não esteroidais, inibidor da recaptação de serotonina, as medicações, uso de laxativos, e muitas das vezes medicações que são preparadas com sorbitol. Classicamente, né, o cloreto de potássio pode ser utilizado por via interal ou oral, e o sulfato ferroso também pode provocar diarreia, tá? E aí a gente vai avaliar caso a caso, né? A gente pode avaliar se esse paciente já recebe alguma quantidade de fibra na dieta interal, e a gente vai tentar aumentar ou colocar, sempre avaliar a osmolaridade daquela dieta, a quantidade de gordura que aquela dieta tem, a própria posição, né, da sonda pode contribuir ou não para aquela diarreia, né? Às vezes de pacientes com dieta por jejunostomia ou em posição pós-pilórica pode aumentar o risco de diarreia, contaminação da dieta interal, mais raro também, e causas infecciosas, classicamente aqui a infecção, a colite pseudomembranosa, secundária ao Clostridium difficile, né? Aqui embaixo eu coloquei a escala de fezes de Bristol, que é um auxílio, né, uma escala visual para a gente, que nos auxilia no diagnóstico tanto de diarreia quanto de constipação, tá? Aqui, os tipos de diarreia presentes nos pacientes críticos, né? Então, nós temos desde diarreias né, por dismotilidade, por exemplo, as diarreias inflamatórias ou exudativas, as diarreias desabsortivas, diarreia osmótica e a diarreia secretória, tá? Como eu falei, né, o fluxograma, quando o paciente ele tem uma frequência evacuatória acima de três evacuações ao dia com fezes líquidas, né, sempre checar se a prescrição daquele paciente, né, uso prévio de antibióticos, ou se aquele paciente tem risco de ter colite pseudomembranosa, e em casos mais graves, desconfiar, né, por exemplo, de uma isquemia mesentérica, né, mas aí o paciente vai ter um quadro mais clássico nesse sentido, né, mais grave também. Sempre, e aí com relação à dieta interal, a gente verificar a questão da quantidade de fibras que ele está recebendo. Então, a gente pode acrescentar ou iniciar, né, dietas com fibras. E a gente vai avaliar se esse paciente persistir com diarreia, o próximo passo é a gente avaliar a dieta oligomérica, tá? Se esse paciente, mesmo com a dieta oligomérica, persistir com uma diarreia né, persistente, de difícil controle, a gente tem que pensar na parenteral suplementar. E aqui também uma outra estratégia, aqueles pacientes que estejam recebendo uma dieta intermitente, em bolos, para tentar melhorar a diarreia, como ele recebe um volume maior num tempo menor, se a gente deixar uma dieta contínua, a gente pode também controlar a diarreia desses pacientes, tá? Aqui as medicações, né, que a gente pode utilizar no manejo da diarreia, né, sempre tentar encontrar a causa, mas a gente pode associar algumas medicações, dentre elas, né, a loperamida, que ele é um agonista opioide que vai aumentar a contração ali basal tanto da região anal quanto a pressão intraabdominal, né? Então, a gente pode começar com, né, cada comprimido tem 2 miligramas, a dose máxima que pela bula, né, é 16 miligramas por dia, mas na prática a gente usa doses maiores do que isso, né? Aqui, o sulfato de codeína, que também é um tipo de opioide, que diminui a motilidade do trato gastrointestinal, e a gente pode utilizar como estratégia no controle da diarreia. O racecadotril, que ele inibe a liberação, né, das encefalinas exógenas pelos enterócitos, e aí vai aumentar a concentração dessas encefalinas e vai melhorar o funcionamento do controle nervoso entérico ali do trato gastrointestinal, tá?
E outras opções, a gente tem utilização de carbonato de cálcio, né, que ele tem como efeito secundário causar constipação, e a colestiramina, que é uma resina de troca, que vai, né, nos pacientes, por exemplo, que colecistectomizados, a gente pode utilizar como estratégia a colestiramina, tá? Falando sobre necessidades hídricas, sempre ficar atento também, né? Às vezes, nos pacientes críticos, a gente não tem tanto esse manejo, nos pacientes em enfermaria, a gente sempre tem que pensar se ele está recebendo a necessidade calculada para ele, né? Então, a média é de 30 ml de água por quilo de peso por dia, ou 1 ml por quilocaloria, tá? É semelhante ao alvo calórico, assim, mais ou menos, né? Para a gente lembrar. Sempre, né, individualizar os pacientes que têm algum tipo de restrição hídrica, né? Principalmente os pacientes renais crônicos e com insuficiência cardíaca. Lembrar que as dietas interais, maior parte, né, daquele volume da dieta interal é composto por água, né? Então, coloquei aqui, de acordo com cada densidade calórica da dieta. Então, por exemplo, as dietas hipercalóricas, elas têm cerca de 70% de água na sua fórmula, tá? As que têm menor densidade calórica têm uma quantidade maior de água. Então, a gente deve descontar, tá? E sempre considerar também as perdas, né, por vômitos e diarreia para tentar otimizar a hidratação desses pacientes. E sempre também lembrar de lavar a sonda com água antes e depois da administração de cada medicação para evitar a obstrução daquele dispositivo, tá? E para terminar, vou falar um pouquinho sobre desglicemia, né? Então, a hiperglicemia, na verdade, ela tem diversos fatores que contribuem para essa hiperglicemia, né? Principalmente esses pacientes de UTI, né? Tanto com relação a um processo pró-inflamatório que desencadeia ali uma resistência insulínica, né? Uso de medicações que contêm dextrose, a própria gliconeogênese pela própria resposta ao trauma, né? Então, o paciente ele tende a ser mais hiperglicêmico e essa hiperglicemia tem diversos tipos de consequências também, né? Tanto no sentido de aumentar o risco de desidratação, hipoperfusão, aumentar o risco de sepse e piorar o fechamento de feridas, por exemplo, né? Quanto com relação a efeitos em níveis mais microscópicos e moleculares, né? Então, disfunção endotelial, disfunção mitocondrial, disfunção neurológica, né? Então, o controle glicêmico é bastante importante, tá? Aqui tem as formas da gente fazer as medidas e o controle dessas hiperglicemias, tá? Chamando a atenção que a gente deve ter, a nossa meta glicêmica, né, é entre 140 e 180 miligramas por decilitro nos pacientes críticos, tá? Isso aqui é só para pontuar, né? Então, evitar a variabilidade glicêmica, né? Então, hoje a gente sabe, né, que tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia e essa variabilidade são preditores de pior mortalidade nos pacientes críticos, né? Então, sempre ter como alvo entre 140 e 180 para um bom controle glicêmico. Com relação às dietas, né? Se esse paciente vai hiperglicêmico, a gente deve evitar ao máximo que ele reduzir a dieta interal, né? Porque a gente tem que tentar manter que ele receba ali a terapia nutricional. Evitar soluções com dextrose, né? Ou diluição de medicações, né? Com soro glicosado, por exemplo. Mas com relação à dieta, a gente pode utilizar, modificar o tipo de carboidrato, né? Naquele tipo de dieta. Então, dieta para diabético, por exemplo. Utilizar dietas que tenham menor teor de carboidratos, os normolipídicos, ou hipocalórico ou normocalóricos, tá? A gente pode melhorar o tipo de lipídio que a gente está oferecendo para o paciente, a gente pode ver se tem algum tipo de dieta que tem uma maior quantidade de lipídios monoinsaturados para melhorar aquele próprio controle metabólico ali e também colocar fibras para tentar melhorar, de certa forma, até a rapidez, né, a velocidade de absorção desses carboidratos, tá? Então, para a gente fechar aqui, já estou bem prolongada a aula,
a gente sempre colocar como lembretes aqui, né, dos nossos principais objetivos. Avaliar o tempo de jejum antes do início da terapia nutricional, então tentar evitar ao máximo o jejum nos pacientes, né, tentar iniciar um tipo de terapia nutricional precoce, acompanhar a evolução do estado nutricional desse paciente hospitalizado, avaliar, né, sempre ficar atento a uma reavaliação periódica nos pacientes em terapia nutricional, ter como objetivo manter o peso e ter como medidas de indicadores, por exemplo, né, a questão da diarreia e o volume adequado de recebimento da dieta interal, tá? Então, aqui é para fechar, né, com relação ao que eu falei hoje sobre os métodos de triagem e avaliação nutricional, as categorias, né, as categorizações aqui para a gente escolher a via, né, sendo oral, interal ou parenteral, os tipos de dietas que a gente tem, né, falei bastante dos suplementos, falei também das dietas interais e das suas variações, quando e como que a gente vai começar, e a monitorização para a evolução desses pacientes e as possíveis complicações, tá? Estendi demais, mas agradeço muito. Como eu falei, é um assunto muito extenso, eu acho que não falei nem, eu mal comecei, na verdade, a falar sobre o assunto, mas estou super à disposição, caso vocês tenham, né, para a gente poder aprofundar em outros temas, em nutrição parenteral, falar um pouquinho também de terapia nutricional em situações específicas, né? Mas foi um compilado geral aí, uma pincelada sobre terapia nutricional. Obrigada, gente. Brenda, muito obrigado, viu? Valeu demais por ter aceitado o convite, por ter dado essa aula tão completa. A gente já estimava que ia ser muito assunto, né, para pouco tempo, até, inclusive, a gente, obviamente, teria que cortar a parenteral, talvez para uma próxima aula, mas a aula foi excelente, muito completa mesmo, e novamente eu agradeço, tá? Eu vou encerrar e depois do encerramento eu vou deixar um breve momento se alguém tiver alguma dúvida agora. Considerando o tempo, eu não sei se o pessoal vai estar muito entusiasmado, mas depois, se você puder sanar as dúvidas que os meninos tiverem lá no setor, Claro. tá bom? Uhum, Muito claro. obrigado e boa Tá noite. bom. Obrigada.